Hoje está difícil. Quantos anos? Tem 120 anos. Enquanto se vai ajustando as questões técnicas. Sara, Paz e graça. Boa tarde. Boa tarde, irmã Cláudia. Então, vamos começar já o nosso programa, amém, irmãos? Amém. Eu sou a irmã Cláudia Machado Tomás, sou da província de Benguela, faço parte da Igreja Batista do Liro. Sejam todos bem-vindos, amém? Amém. Então, vou fazer a leitura bíblica em Provérbios 22. Provérbios 22, 6, que diz assim a palavra do Senhor. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desvie dele. Amém? Eu convido o nosso irmão Mateus Gaspar, para nos levar em oração. Convido o nosso irmão Mateus Gaspar para nos levar em oração. Sim, oremos ao Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, querido Pai, mil graças nós te rendemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesta hora, ó Pai, estamos gratos pelo fôlego da vida, pelo ar que respiramos. Eis aí, ó Pai Santo, mais um dia em que estamos preparados para mais uma vez aprendermos, pois a Tua Palavra nos ensina que conhecereis a verdade e esta também vos libertará. Bem como também seu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Queremos entregar ao Pai este tema, bastante pertinente, e esperamos que não seja apenas, ó Pai Santo, na escrita narrada por este tema, mas que seja no impacto para que cada um de nós consiga tirar um proveito sobre ela. Esteja com o nosso orientador, esteja com a direção da juventude, esteja com todos os participantes e não só desta atividade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Perdão aí. Sou esposa do irmão Menade Tomás. Vamos continuando.
Convido o nosso irmão, o nosso líder de bicicleta, para breves considerações. Saudações, boas-vindas e apresentação do nosso preleitor. Muito obrigado, amada irmã Cláudia. Graça e paz a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sala do Departamento Nacional da Juventude para mais um estudo do nosso projeto 1515. É um projeto que já está a impactar a vida das famílias. Estamos no penúltimo encontro da nossa programação deste primeiro projeto e acreditamos que tem sido interessante na vida das famílias que estão a participar. E vamos dar também boas-vindas de forma especial a todos aqueles irmãos que participam neste projeto hoje pela primeira vez. Realmente é uma experiência que está a ser muito interessante, não deixa de ser um tempo de qualidade na vida das famílias. Aqui vamos hoje falar da responsabilidade no crescimento espiritual e social dos filhos. Para este tema, convidamos o nosso irmão Fábio Felipe, nosso irmão que é casado há 7 anos, com a irmã Soraya Felipe, e tem 2 filhos. O irmão Fábio é membro da Igreja União das Igrejas Evangélicas de Angola e também é professor licenciado em Ciências da Educação. Então, nosso irmão Fábio vai partilhar conosco este tema tão interessante e que nós não temos dúvidas que será impactante. Irmão Fábio, seja bem-vindo a este encontro de jovens casados da Convenção Batista de Angola, esperando realmente que possam, então, com este encontro, abrir-se um caminho de cooperação, um percurso de irmandade, solidariedade, e que também possam abrir-se oportunidades de parcerias para que os próximos encontros também aconteçam, possamos convidá-lo mais e mais vezes. E que Deus abençoe a sua vida e que abençoe todos nós. Então, era tudo. Amém. Uma Amém. tem a palavra. Eu posso tomar a palavra, não é? Ainda não? No momento Vou não, tomar a ainda palavra. não, ainda não. Ok, Depois- ok. Então, vamos prestar atenção a algumas breves considerações. Desligue a sua câmera para ter um áudio limpo. Isso é opcional, mas aconselhamos quando a nossa internet não está a falhar. Mantenha o microfone desligado até o momento de perguntas e respostas. Pode enviar perguntas pelo chat do Zoom. Isso fica no nosso lado inferior direito. Para se inscrever para perguntas diretas, envie o seu nome completo pelo chat ou use a função levantar a mão do nosso aplicativo. Também. E no momento quando te der a oportunidade de expressar a tua pergunta, então nós pedimos que ligue a câmera e o microfone. O nosso tema, como já disse o nosso líder, é responsabilidade no crescimento espiritual e social dos filhos, né? E convido neste momento o nosso irmão Fábio Felipe. Seja bem-vindo outra vez. E este momento é o momento da abordagem e a exposição tem a duração de 1 hora. Ok? Amém. Bem. Então, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos. É um privilégio muito grande nos juntarmos aos irmãos nesse projeto de edificar as nossas casas, edificar os nossos lares. Nos sentimos muito felizes e queremos aqui reiterar os nossos agradecimentos
a comissão da CBA que organiza essa atividade. Nós entendemos que é um dos programas mais relevantes que a CBA esteja a realizar, porque se toca diretamente à família, que é o núcleo mais importante, a célula mais importante da sociedade. Eu gostava de partilhar aqui o meu ecrã, quero deixar já assim partilhado. Quem me pode ajudar nesse sentido? Eu posso partilhar, não é? Pode sim, pode sim. Ok. Exato. Bem, pois bem. Penso que já foi feita a minha apresentação. Sou casado há 7 anos, que sou casado com Soraya Felipe, uma esposa fantástica, com quem Deus nos tem dado a oportunidade de partilhar. E então temos 2 filhos, a Yarin, que tem 5 anos, e o Joshua, que tem 1 ano, e com eles Deus tem nos ensinado um pouco sobre a temática que vamos aqui abordar. Eu penso que me conseguem ouvir, não é? Me conseguem ouvir, certo? Sim, sim, certo. Perfeitamente. Ok, muito bem. Então, vamos começar. Eu gostava de convidar os casais que estão aqui, casais jovens, dinâmicos, a abrirem suas Bíblias no Salmo 127. Nós vamos começar abordando este Salmo, e será o Salmo-chave que vai nos guiar para a abordagem deste assunto em questão. Salmo 127, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por esse tempo, te agradecemos por tua presença, pedimos que o teu Espírito Santo nos possa orientar e ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a tua palavra, aplicarmos a tua palavra e a obedecermos para que Angola seja uma nação de famílias fortes, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então, este Salmo 127 é um dos salmos que eu gosto muito. Ele começa falando que se Deus não edificar a casa, em vão edificam ou constroem os construtores. Começamos aqui a aprender que a primeira coisa que nós precisamos no nosso lar, na nossa casa, é a presença de Deus. A presença de Deus é o que de mais importante nós podemos dar aos nossos filhos, é a presença de Deus. Não podemos substituir nem trocar essa ordem. A presença de Deus é o que de mais importante nós podemos ter na nossa casa. E no versículo 2 ele continua a dizer que é inútil trabalhar desde a madrugada, é inútil se esforçar para conseguir pão, se o nosso foco não for a presença de Deus. Se a presença de Deus não for o nosso foco, é inútil conquistarmos muito dinheiro, termos muitas coisas, e no fim de tudo, nós perdermos a nossa família. Não? Então, esse texto está a nos dizer que nós não podemos inverter essa ordem. O versículo 3, ele diz-nos que os filhos são um presente do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Nós recebemos os filhos de Deus. Alguns de nós temos filhos, casais temos filhos, outros não têm, mas alguns levam mais tempo para ter. Conheço casais que levaram 9 anos à espera do filho e depois tiveram. Mas quem dá os filhos é o Senhor, é um presente, é uma dádiva do Senhor. E isso nos mostra aqui também que os filhos não são nossos. Algumas vezes, nós, ao criarmos os nossos filhos, agimos com eles como se fossem completamente nossos.
Mas este salmo deixa claro que nós recebemos os filhos do Senhor, eles são do Senhor, eles não são nossos. E o Deus que nos deu os filhos, ele também nos deu orientações na sua palavra em como nós devemos orientar e educar os nossos filhos. Vamos nos ater um pouco mais ao versículo 4, que diz que os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão de um valente guerreiro. É interessante esta passagem aqui, porque ela nos mostra e nos ensina verdades muito importantes sobre a questão da responsabilidade dos pais no desenvolvimento, no crescimento dos seus filhos. Este salmo ele diz que os filhos que o homem tem na sua juventude, não é? Parece que o conselho aqui, a ideia é de ter os filhos na juventude, não na idade avançada. Ele diz que ele compara os filhos como um arqueiro. E eu trouxe aqui um arqueiro. Estamos a ver aqui o arqueiro, estamos a ver a flecha do arqueiro e também estamos a ver a sua aljava. No versículo 5, a Bíblia diz que feliz aquele que enche de flechas a sua aljava, não será envergonhado. Alguns costumam dizer que parece que esta é mais ou menos o número que a Bíblia aconselha a um casal a ter filhos, não é? Nesse contexto aqui, a aljava tinha mais ou menos entre 5 a 7 flechas, e então alguns dizem que esse deveria ser o número de filhos que nós deveríamos ter. Deixa eu ouvir aí um glória a Deus das nossas irmãs. Ok, mas vemos aqui que o arqueiro, ele determina o alcance da flecha, ele determina também a direção da flecha. Ou seja, a flecha vai mais longe ou menos longe, dependendo do arqueiro. É o arqueiro que determina se a flecha vai para o sul ou se vai para o norte. É o arqueiro que determina se a flecha vai mais longe, se ele projetar mais a flecha, ou se a flecha vai menos longe. Então, conseguimos aqui ver que a flecha representa os nossos filhos e o arqueiro representa os pais. E nessa comparação, vemos a importância a responsabilidade, ou como é fundamental, o quão é fundamental o papel dos pais na vida dos filhos. Se nós olharmos no contexto do arqueiro, vemos que parece que a flecha não tem muito de si mesmo. Ela depende muito desse arqueiro que vai lançar a sua flecha. Então, esses somos nós. Vejam, irmãos, qual é a nossa responsabilidade que a Bíblia está aqui a elencar e a dizer que nós temos, no sentido de projetarmos e depois lançarmos os nossos filhos para o mais longe. Em outras palavras, estamos a dizer que o sucesso ou o insucesso dos nossos filhos depende essencialmente dos pais. Se os pais projetarem os alvos mais certos, orientarem os filhos nos alvos mais certos, os filhos certamente vão chegar lá. Mas se isso não acontecer, também podemos contribuir de grande maneira para o insucesso dos nossos filhos. Então, nós temos grande responsabilidade. Nós temos uma enorme responsabilidade no crescimento dos nossos filhos. E nós, então, temos que cuidar que a sedução das riquezas, que a sedução e os desafios do tempo presente não nos impeçam de prosseguirmos e cumprirmos essa nossa responsabilidade de fazermos crescer os nossos filhos como de facto Deus quer. Vamos agora olhar um pouco mais a nossa responsabilidade na área espiritual. Como nós, os pais, precisamos nos posicionar na medida em que os nossos filhos tenham um bom progresso na sua vida espiritual. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Deuteronômio 6.
Deuteronômio 6, 5 a 9. Deuteronômio 6. A Bíblia mostra aqui verdades muito importantes que os pais devem considerar no cuidado dos filhos. A partir do verso 5 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Então, a Bíblia nos mostra aqui que o primeiro aspecto muito importante que nós devemos considerar na vida espiritual dos nossos filhos, primeiro é obedecer. O capítulo 16, o versículo 5, diz que primeiro os pais têm que amar o Senhor. Os pais têm que guardar os mandamentos do Senhor. Nós estamos no contexto de Deuteronômio, onde Moisés ele está a falar da lei do Senhor para o povo de Israel. E ele diz aqui que primeiramente os pais têm que cumprir, têm que ser obedientes. Depois que eles forem obedientes, no versículo 7, diz que os pais têm que usar todos os métodos possíveis para encher e cercar os filhos da palavra do Senhor. O nosso contexto de vida, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo onde no convívio do dia a dia, os nossos filhos vão sempre se reencontrar com a palavra de Deus, vão sempre ouvir a palavra de Deus e consecutivamente obedecer. Estamos a falar de quê? E a palavra aqui, ela ela orienta a que nós possamos colocar a palavra em todos os recantos da nossa casa, no batente das portas, na parede. A palavra do Senhor tem que estar escrita em vários lugares da nossa casa, e nós temos que construir um estilo de vida onde os nossos filhos convivem com a palavra do Senhor. E consecutivamente, eles vão conseguir também obedecer a palavra se tiverem esse modelo de vida dos pais. Então, estamos a dizer o quê? Se os pais viverem a palavra do Senhor, se os pais forem obedientes, e se depois falarem essa palavra do Senhor aos seus filhos de maneira constante, de diversas maneiras, de manhã, de tarde, de noite, em casa, na rua, então os filhos, com certeza, eles vão seguir a palavra do Senhor. Eles não vão se escapar. A palavra de Deus estará incontornavelmente nas suas vidas. E ligado a isso, temos que desenvolver um estilo de vida de oração. Temos que orar com os nossos filhos, temos que memorizar a palavra com eles, temos que ler a palavra, temos que meditar a palavra com eles. Aqui os cultos domésticos, os cultos em casa, são muito importantes para que os nossos filhos, eles possam aqui aprender a palavra do Senhor. Então Deus nos tem dado a sua palavra, que é a ferramenta mais importante, a herança mais importante que nós devemos passar para os nossos filhos. Josué, ele tomou uma decisão muito forte. Ele disse: vocês podem escolher, falando ao povo de Israel, a quem vão servir. Eu tomei uma decisão firme de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão tem que ser firme na vida dos pais. E se ela for firme na vida dos pais, os filhos vão seguir, porque os filhos, eles são imitadores, eles imitam o modelo dos pais. E também aqui em Efésios 6:4 nos fala também isso, de cuidarmos os nossos filhos, de crescermos os nossos filhos na instrução da palavra do Senhor. Nós temos que achar tempo para instruirmos os nossos filhos na palavra do Senhor.
A responsabilidade da instrução da palavra do Senhor aos nossos filhos não é da igreja, não é da escola bíblica dominical. Muitos pais se sentem realizados em enviar os filhos à escola bíblica dominical de crianças, mas não é ali onde os nossos filhos têm que aprender os princípios básicos da palavra. Passagens básicas, princípios básicos, meditação, oração, perdão. Os nossos filhos têm que aprender em casa, eles têm que aprender em casa. E com certeza eu coloco aqui também um aspecto muito importante, que é o propósito de vida. Nesse crescimento espiritual, nesse relacionamento que os nossos filhos vão ter com Deus, eles vão descobrir o seu propósito de vida. Um princípio, um aspecto extremamente fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. É se reencontrar, é descobrir por que ele está aqui. John Maxwell, ele diz que há 2 dias importantes na vida de um ser humano, os 2 dias mais importantes. Segundo John Maxwell, ele diz que o primeiro é o dia que ele nasceu e o segundo é o dia que ele descobre por que ele nasceu. Eu, se tivesse que dizer isso, iria incluir ainda também o terceiro dia mais importante, que é o dia que o indivíduo conhece o Senhor Jesus Cristo. Então, o crescimento espiritual ele é extremamente fundamental na vida dos nossos filhos. E repito aqui algo que já falei, que a herança mais importante que podemos deixar para os nossos filhos e morrer em paz é dá-los o Senhor Jesus Cristo, é ensiná-los os caminhos, os princípios, os estatutos, os mandamentos da lei do Senhor. É a herança mais importante que nós podemos passar para os nossos filhos. No crescimento social, queremos olhar aqui para algumas áreas do todo ser. Todo indivíduo, numa sociedade, ele precisa se desenvolver não em uma área só, mas em um conjunto de áreas. Eu não trago todas, mas eu escolhi algumas áreas aqui importantes que os pais precisam estimular os filhos e conceder ferramentas aos filhos para que eles cresçam e se desenvolvam nestas áreas. Então, eu trago aqui primeiro o desenvolvimento ou crescimento intelectual dos filhos, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento financeiro. Trago apenas esses 3, mas digo, existem outras áreas muito importantes também, mas eu trago essas 3 porque também entendo que não temos muito tempo para abordarmos todas as áreas que o indivíduo precisa ter para que na sociedade, para que socialmente ele seja bem-sucedido. Então vamos lá começar com a área intelectual. Crescimento intelectual dos nossos filhos. Bem, os pais também são os responsáveis em garantir que os seus filhos tenham um bom desenvolvimento. É responsabilidade aqui dos pais. Então, é muito importante que os pais saibam investir na vida dos filhos. É extremamente importante que isso aqui aconteça. O investimento que é feito na vida dos filhos. E aqui quero destacar que esse investimento ele não pode ser visto como gasto. Às vezes, pagar um curso para o filho, às vezes, custear um bom colégio, que às vezes é caro para o filho, muitas vezes, para muitos de nós, parece que é gasto. Mas eu digo que não é gasto, é investimento. Temos que investir para a educação dos nossos filhos. Alguns de nós se realizam em colocar o filho em qualquer escola e muitas vezes sem saber que influências o seu filho vai ter naquela escola, sem compreender quais são os princípios que os alunos aprendem naquela escola, quais são as companhias, qual é o rigor que tem aquela escola, nós simplesmente colocarmos os nossos filhos em qualquer escola. Então, é nossa responsabilidade velarmos por isso. É nossa responsabilidade desde pequeno que os nossos filhos tenham livros, que os pais comprem 3, 4, 5 livros por ano, por mês, aos nossos filhos. Talvez compartilhar aqui, juntando a área intelectual e a área espiritual, uma experiência que tivemos há alguns meses atrás com a nossa filha.
um dia de manhã, ela veio para nós e disse: papá, ontem eu estava a sonhar mal, não consegui, depois não quis mais dormir. Então, levantei da cama e acendi a lâmpada e peguei a minha Bíblia e comecei a ler. A nossa filha tem 5 anos e ela começou a ler com 4 anos. E ela disse que leu a Bíblia. Eu perguntei para ela: filha, você leu aonde a tua Bíblia? Ela disse: eu li em Gênesis. E eu perguntei onde ela leu em Gênesis e ela deu detalhes de onde leu em Gênesis. E eu disse: depois o que aconteceu? Ela disse: olha, pai, depois dormi e já não sonhei mais mal. E essa experiência que recebemos da nossa filha, de facto, ministrou o nosso coração de que os passos que vamos dando, é claro que com as nossas falhas, eles vão surtindo o devido efeito. Então, nós temos que investir na leitura para os nossos filhos. Nós vamos ver daqui a pouco que a infância é daquelas áreas, daquela fase da vida da pessoa, a fase mais importante da vida da pessoa é a infância. O que conseguirmos introduzir e ensinar muito bem na infância, nos nossos filhos, não vamos ter trabalho depois. Então, há que considerar essa fase que é de muita responsabilidade. Escolher com cuidado a escola do filho ou o jardim de infância, isso aqui é muito importante. O nosso sistema de ensino não é inclusivo, e eu já vou explicar com mais detalhes aqui por quê. E muitas vezes os pais também se levam na exclusividade do nosso sistema de ensino, e então o sistema de ensino exclui o seu filho, e você, o pai, também exclui o seu filho. Muitos dos alunos que são desconsiderados no nosso sistema de ensino não são tidos nem achados, na medida em que são taxados de burros, de não inteligentes e por ali fora. Na verdade, são estudantes excelentes e muito inteligentes, só que a escola os exclui, e nós vamos explicar isso aqui daqui a pouco, e compreender a inteligência do seu filho, também muito, extremamente importante. Para mais detalhes do que já falei aqui em cima, eu quero, como professor, passar isso aqui muito importante que os pais precisam saber, aquilo que chamamos de estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas. Muito importante que os pais entendam isso aqui. Então, o que são estilos de aprendizagem? Estilos de aprendizagem vão ser o conjunto de maneiras como a pessoa capta informações com facilidade, não é? Como a pessoa organiza e processa informações e também que condições o indivíduo precisa para compreender e armazenar devidamente informações. Então, estilos de aprendizagem é mais ou menos a minha linguagem de aprendizagem. Ou seja, como você precisa se comunicar comigo para eu aprender. Existem pelo menos 3. O estilo de aprendizagem visual são pessoas que precisam de ver para aprender. O estilo de aprendizagem auditivo são pessoas que precisam de estimular, precisam de som, precisam de música, precisam de ouvir para aprenderem. E o estilo de aprendizagem sinestésico, que são os alunos que não são tidos nem achados no nosso contexto de ensino, porque esses alunos, eles aprendem com movimento, eles não aprendem se ficarem presos numa carteira, eles não aprendem. Geralmente, nas escolas primárias, essas são as crianças que estão sempre a levantar, estão sempre a cutucar o colega, são aquelas crianças que não conseguem sentar. E elas são taxadas de indisciplinadas, mas não são. É que o estilo de aprendizagem delas é este sinestésico. Elas precisam de movimento, elas precisam de pular, de saltar, de correr, enquanto elas aprendem. Então, estilos de aprendizagem, muito importante compreender qual é o estilo do seu filho, e aqui também inteligências múltiplas. Um estudioso chamado Gardner, ele descobriu que as pessoas têm diversas inteligências, mas uma delas, uma ou duas, se sobressaem. Então, ele descobriu que esse conjunto de inteligências aqui, a inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal e corporal ou sinestésica. Então, o que acontece? Cada um de nós tem uma dessas inteligências mais aguçada, e são nessas inteligências onde melhor aprendemos. Por exemplo, um aluno que tem a inteligência lógico-matemática,
é o estudante que se dá bem nas aulas de matemática. Um aluno que tem a inteligência linguística é o aluno que se dá bem nas aulas de línguas. Então, todos nós, de alguma maneira, na nossa inteligência, nós nos damos bem. Vou passar aqui bem rapidamente. A inteligência lógico-matemática é a inteligência dos cientistas, matemáticos, engenheiros. A inteligência linguística é a inteligência dos escritores, poetas, líderes políticos. A inteligência espacial é a inteligência dos arquitetos, dos pintores, dos escultores, navegadores e por ali fora. A inteligência musical é a inteligência dos músicos. A inteligência interpessoal é a inteligência aqui dos professores, dos líderes, dos políticos. A inteligência intrapessoal é a inteligência dos romancistas, dos conselheiros, dos filósofos. A inteligência corporal ou sinestésica, a inteligência dos bailarinos, atores, atletas e por ali fora. Então, como podem ver, os nossos filhos, eles têm inteligências diversas. É preciso que o pai compreenda a inteligência dos nossos filhos. Infelizmente, o nosso sistema de ensino precisa ainda crescer a esse nível, na medida em que ele aborda o aluno na sua diversidade. Se nós dizemos que os seres humanos são diversos, cada pessoa é uma pessoa, somos todos diferentes, então a pergunta que temos que fazer é: se nós somos diferentes, por que somos ensinados de maneiras iguais? Então, hoje já se apela para um ensino mais diversificado, compreendendo a maneira como cada pessoa aprende. Então, terminamos assim de falar da área de crescimento intelectual dos nossos filhos. Vamos olhar aqui para o crescimento financeiro, a educação financeira, que é extremamente importante, que desde pequeno, repito, essas coisas todas que nós estamos a falar, não é para ensinarmos os filhos quando forem adolescentes, mas é para serem ensinados já. Os nossos filhos, desde pequeno, aí a idade que vai de 1 a 6 anos, eles têm que aprender essas coisas, têm que já na sua linguagem, de maneira um pouco mais simplista, entenderem essas coisas aqui. O crescimento financeiro dos nossos filhos. Nós temos que ensinar desde pequeno, como pais, aos nossos filhos que o trabalho é uma virtude. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a virtude do trabalho, a virtude da dedicação. Os nossos filhos precisam aprender desde pequeno que as coisas não caem do céu. Essa questão de nós suprirmos muito e nunca deixarmos que falta nada aos nossos filhos, de alguma maneira, lhes deixa sem aprenderem algumas lições muito importantes. Nós, a geração que viveu um pouco na guerra, que viveu um pouco a escassez, que viveu um pouco a falta, entende isso muito bem. A questão de faltarem coisas, porque a necessidade e a falta também um bom professor. Pessoas que tiveram falta na sua vida valorizam as coisas. Pessoas que nunca tiveram falta têm a tendência de esbanjar as coisas. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a virtude do trabalho e da dedicação. E aqui de maneira muito prática, trabalhando em casa, arrumando o quarto, lavando a louça, fazendo coisas. Os nossos filhos têm que fazer as coisas. É assim que se ensina, de maneira prática. Eles têm que fazer. Precisamos, desde pequeno, ensinar os nossos filhos conceitos básicos de gestão. Assim, o dízimo, os nossos filhos têm que aprender desde pequeno que nos nossos ganhos nós tiramos uma parte e devolvemos ao Senhor. Tem que entender os conceitos, começar a entender os conceitos de poupança, a cultura do crédito, serem desaconselhados a essa cultura do crédito, porque a cultura do crédito é um pouco o querer ter ou desfrutar daquilo que não se tem capacidade para ter. Não é uma boa cultura, a cultura de fazer créditos, não é? Temos que começar a aprender a viver no nosso nível. Essa questão de nos endividarmos, ela não é boa. Temos que ensinar também aos nossos filhos que o emprego não é a única maneira de ganhar a vida. E aqui recomendo
o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre, que até a maneira como ele é elaborado, as crianças vão se identificar muito bem, porque é uma história que se conta de um pai e dois filhos. Então, muitos princípios bíblicos. O autor, acredito que não é cristão, não é mesmo, mas os princípios que ele ensina são princípios que, de alguma maneira, são princípios da Bíblia, são princípios bíblicos. Então, recomendo esse livro a que os pais possam ler com os seus filhos. Essa questão do empreender, nós temos que ensinar desde pequeno e estimular desde pequenos nossos filhos. Eu costumo dizer que Angola de amanhã, ela vai ter um setor privado muito mais forte que o setor público. E esse setor privado será caracterizado por empresas grandes, por multinacionais, por grandes companhias. E nós temos que, como pais, temos que, desde já, preparar os nossos filhos para serem os gestores e até, porque não, os donos dessas empresas e não os empregados. Muitos de nós, a nossa visão é só preparar os nossos filhos para serem os empregados dessas empresas, os empregados da função pública. Mas não, nós podemos começar a mudar essa realidade e prepararmos os nossos filhos para entenderem bem como produzir um plano de negócio, como captarem oportunidades de negócio, desenvolverem oportunidades de negócio e não simplesmente a escreverem bons currículos e pedirem empregos. Então, isso aqui é muito importante e tem que entrar desde pequeno. Temos que ensinar também aos nossos filhos princípios sobre generosidade, o repartir daquilo que temos. Não adianta termos muitas coisas se nós não sabermos repartir essas coisas com aqueles que precisam. E isso entra desde muito cedo na vida dos nossos filhos, essa questão de repartirmos com aquele que não tem, do pai ensinar com prática, dando coisas aos nossos filhos e lhe ensinando nas oportunidades que aparecerem a repartir com aqueles que precisam, porque assim nos ensina a palavra do Senhor. Então, esse é o crescimento financeiro, que é extremamente importante também na vida dos nossos filhos. E agora vamos olhar para o crescimento afetivo, que é daqueles dos três, talvez o mais importante, dos três que falamos aqui, entre o crescimento intelectual, o crescimento financeiro e o crescimento afetivo. O crescimento afetivo eu considero dos três o mais importante, desses três aqui. Então, o que é que nós queremos falar com crescimento afetivo? Aqui estamos a falar das relações que os nossos filhos vão desenvolvendo com os pais, de forma a que eles tenham uma bagagem emocional muito forte, que não sejam privados, que não sejam, do ponto de vista emocional, pessoas muito pobres, pessoas muito carentes, pessoas que por tudo, por nada, muito sensíveis, pessoas que não foram preenchidas na sua afetividade. Então, aqui é nossa responsabilidade, e talvez uma das responsabilidades que está muito mais ao nosso alcance é essa aqui, essa área afetiva dos nossos filhos. Como é que nós devemos desenvolver essa área na vida dos nossos filhos? Precisamos elogiar os nossos filhos. Aqui, as palavras de afirmação são muito importantes e crucial na vida dos filhos. Pais, prestem muita atenção. Se até agora você dormiu, por favor, acorde aqui a isso que queremos tratar agora. A palavra do pai para o filho é como uma sentença. A palavra do pai para o filho é extremamente importante. Por isso, as nossas palavras para os nossos filhos têm que ser palavras de bênção. Filho, você vai se dar bem na vida. Filho, você vai em frente. Filho, você é inteligente. Filho, você vai ser um bom pai. Você vai ser um grande homem. Você vai ser... Nós precisamos abençoar os nossos filhos com palavras reiteradas, vez após vez, determinarmos e falarmos essas coisas sobre a vida deles. Aliás, se nós nos dedicarmos a uma vida de oração, Deus vai ministrar aquilo que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos através de nós. E somos nós que temos que declarar essas palavras para os nossos filhos. Não há nada
nada melhor para um filho do que elogio de um pai. Assim como é forte, assim como é determinante o elogio para um filho, também é o contrário. Se o pai também declarar palavras que não são de bênçãos, elas vão ter o mesmo efeito. Se o pai falar com o filho que não vai dar certo, que não vai longe, que não vai ser ninguém na vida, há mães que até falam para a filha que coisas que até são torpes de dizê-las e repeti-las aqui. Essas coisas não devemos dizer aos nossos filhos. Hoje conhecemos pessoas já grandes, mulheres já casadas, mas com autoestima muito baixa. Por quê? Porque o pai e a mãe se deram ao trabalho de desfazer toda a autoestima do filho com todo um conjunto de palavras negativas sobre a vida do filho. Então, as palavras de afirmação, cuidado, pai, cuidado com aquilo que você fala para o teu filho. Palavras de bênçãos, que Deus te ajude, que Deus nos ajude como pais a declararmos palavras de bênçãos na vida do nosso filho e dos nossos filhos, e não palavras de maldição, e não palavras que vão, de alguma maneira, determinar ou serem como tropeço na vida dos nossos filhos. Como vocês podem ver, eu estou a insistir nesse ponto, ele é bastante, mas bastante importante. Precisamos apreciar os nossos filhos, abraçá-los, beijar o filho, a filha, pegar no colo, brincar com ele. Precisamos, os nossos filhos, eles precisam se sentir apreciados por nós. Eles precisam sentir que são especiais, porque o pai faz questão de que o filho saiba que é especial, porque de facto eles são especiais. Olha, o seu filho é único, assim como você, o seu filho é único. Deus só fez um. Ele é único, ele é especial, com dons únicos, com talentos únicos, com propósito de vida único, com a impressão digital única. Os nossos filhos, da maneira que Deus os fez, eles são únicos e especiais. E nós, os pais, a sociedade já vai trabalhar para combater isso. A sociedade já vai trabalhar para dizer que a cabeça é grande, que tem guimbo não sei como, que a orelha é grande, que é muito alto, que é muito baixo, que é muito gordo, que é menos que... A sociedade já vai trabalhar para fazer isso. Você não precisa mais se juntar à lista desses para atacar e colocar para baixo o seu filho. Então, os nossos filhos, eles precisam se sentir apreciados. Aqui a questão da presença, muito importante para que o afetivo das nossas crianças, o emocional das nossas crianças, dos nossos filhos, seja bem construído. Aliás, deixa-me reiterar aqui que pessoas que têm essa área bem preenchida são as que mais bem se dão na vida. As pessoas que mais bem se dão na vida não são as pessoas que na escola foram os melhores alunos, não. As pessoas que mais bem se dão na vida são as pessoas que têm o seu emocional preenchido, porque quando esse emocional, esse afetivo está preenchido, que o indivíduo tem essa coragem de enfrentar, que vão para a luta, que são corajosos, que sabem que vão ganhar, que sabem que eles tiveram na sua vida um pai e uma mãe que sempre colocou palavras de afirmação e, no entanto, na vida, quando são lançados como flechas, eles se dão muito bem por causa dessa questão do afetivo. Presenças. A presença é muito importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. E assim também, a presença é muito mais importante que o presente. A presença dos pais, não é? Nos nossos dias temos esse desafio, não é? Muita coisa concorre com o tempo dos nossos filhos, com o tempo da família. Mas nós precisamos, de facto, desenvolver, nós precisamos, de facto, encontrar tempo para estarmos com os nossos filhos. A presença dos pais é muito importante. Assim, pais, nunca faltem a reuniões da escola, nunca faltem a apresentações do filho. O filho vai fazer uma apresentação num curso que está a fazer, numa modalidade de balé, qualquer arte que ele está a frequentar, vai fazer uma apresentação. Pai, pelo amor de Deus, encontre tempo, peça dispensa, deixa que te descontem no serviço, mas não falte na apresentação
do seu filho, na reunião do seu filho, é extremamente importante. O pai que não vai a reuniões, a encontros do seu filho, está a dizer ao seu filho que ele tem coisas mais importantes para resolver na vida que estão à frente do seu filho. E essa mensagem é destruidora. Essa mensagem é destruída, ela destrói a vida do filho. Se o teu filho estiver a fazer uma apresentação, saiba que se só você estiver na plateia, se só o pai estiver na plateia, ele está realizado. Ele não precisa de mais ninguém. Mas se aparecerem 1000 pessoas, mas faltar o pai, mas faltar a mãe, e principalmente o pai, então os nossos filhos vão se sentir para baixo. Então é muito importante que os pais estejam presentes. Presença, é preciso presença. Criar memórias lindas, não é? Ter o dia da família, ter o dia, a hora da família, ter o mês da família, essa hora que a família fica sem telefones, sem distrações, e brincam juntos e convivem juntos. O dia da família, esse dia que na semana vão tirar, nós começamos com família, tirando as tardes, ali a tardinha de sexta-feira para ficar em família, e a nossa filha de 5 anos é a coordenadora das atividades extras, não é? Casa extras. Então saímos, vamos comer alguma coisa, um chocolate, vamos comer uma pizza, vamos fazer coisas juntos, e tem sido uma boa experiência. Isso vai criando memórias na vida dos filhos que são muito importantes. O mês da família, as férias da família, a família toda sair, o casal sair e criar essas experiências em lugares bons, lodges e etc. Os nossos filhos não podem ser mendigos de atenção e afeto. Infelizmente, muitos dos nossos filhos, eles estão a mendigar atenção e afeto. São autênticos mendigos. Têm tudo do ponto de vista de material, do ponto de vista material, de finanças e tal, de recursos, estão bem supridos, mas do ponto de vista da afetividade são mendigos, são pessoas destruídas, e a gente vê muito isso quando trabalha com adolescentes e por ali fora. Amém, meus irmãos? Estamos já na reta final do nosso estudo. Mais alguns slides e vamos terminar, até porque o nosso tempo também já lá se foi. E queremos olhar aqui como aprendem os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem através do exemplo. Os nossos filhos, nós somos o espelho dos nossos filhos. O espelho é mudo, mas muito eloquente. Deus criou os filhos para aprenderem mais pelo exemplo do que pela palavra. Os ouvidos dos nossos filhos, na verdade, são os olhos. Os nossos filhos aprendem por aquilo que observam de nós. Alguém falou que antes de você ter filho, devia olhar e ver se a tua vida é digna de ser seguida. Antes de ter filho, olha mesmo para si muito bem e veja se a tua vida é digna de ser seguida. Se não for, então é melhor ainda endireitar a vida, porque os filhos são seguidores. Os nossos filhos são nossos discípulos. E talvez contar mais depois uma ilustração que mostra bem como é que isso funciona. A maneira como o marido trata a esposa vai ser a mesma maneira como o seu filho vai tratar a mulher dele. A maneira como a mulher trata o seu marido vai ser a mesma maneira como a filha vai tratar a sua mãe. Então nós estamos ensinando modelos fortes para os nossos filhos. O que nós queremos reproduzir nos nossos filhos, nós temos que ser. Antes de desejar reproduzir alguma coisa aos nossos filhos, nós temos que ser. Nós temos que ser. O pastor Josué Gonçalves, ele conta numa pregação que um pai saiu e disse ao seu filho: filho, hoje vamos sair e tudo que você quiser fazer, hoje o dia é teu, você pede, eu faço. E o filho pedia: pai, vamos brincar com água. E brincavam com água, se molhavam. Pai, vamos comprar isso. Pai, deixa subir nas tuas costas. E foi um dia assim, o pai satisfazendo o pedido dos filhos. Quando o filho, na hora de colocar o filho a dormir, o pai cansado, o filho cansado,
o pai saindo, boa noite filho, papá te ama. O pai indo, o filho pegou na mão do pai e disse papá, abraçou o papá e disse papá, deixa fazer uma oração. E o filho orou assim, Senhor Deus, eu quero ser como meu pai, me faça como meu pai. O pai, amém, amém, eles terminaram a oração, o pai saiu e foi num canto e o pai tentou corrigir a oração do filho e disse assim, Senhor, pelo amor de Deus, não ouça a oração do meu filho. O meu filho não pode ser como eu, porque eu traio a mãe dele, porque eu não sou fiel, porque eu sou uma pessoa não íntegra, eu não quero que o meu filho seja como eu. Graças a Deus, enquanto esse pai ia orando, refazendo a oração do filho, Deus ministrou a vida dele e naquela mesma noite, para a glória de Deus, esse pai se converteu e a sua vida mudou. Então, nós temos que ser heróis para os nossos filhos. Os nossos filhos, nós temos que, quando perguntarmos aos nossos filhos, filho, você quer ser como quem? Ele tem que dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Hoje, os nossos filhos têm vários heróis. Tem o herói dele é o Homem-Aranha, o herói dele é o Homem Verde, o herói dele são os heróis da televisão. Aliás, não iria ser de outro jeito, porque nós substituímos o tempo que devíamos dar aos nossos filhos, nós os enchemos da televisão, eles estão cheios de televisão, eles veem esses heróis e se inspiram neles, e esses heróis têm muito pouco a ensinar aos nossos filhos. Aliás, sobre essa questão de televisão, aconselhar aos pais, cuidado com a televisão. Os nossos filhos não deveriam assistir mais do que 1 hora a 30 minutos de televisão e então o resto do tempo fazerem coisas mais úteis, como ler, como pintar, como brincar com brinquedos educativos, como aprender coisas, como brincar lá fora de casa e evitar o sedentarismo que cria a televisão e olhando que muitos dos programas que passam na televisão, eles ensinam o quê? Ensinam o quê para os nossos filhos? Violência, promiscuidade, não é? Pornografia infantil para as crianças, homossexualismo, espiritismo, um conjunto de, principalmente se for a Disney tem muito pouco para ensinar aos nossos filhos. A coisa mais interessante que os nossos filhos poderiam ver. Então, os nossos filhos, eles aprendem através do exemplo. Então, qual é a nossa missão? Nossa missão é preparar a flecha, é projetar a flecha e é lançar a flecha para o alvo certo. Como? Inspirando os nossos filhos, sendo modelo, estando presente. Nós precisamos de tempo, nós temos que estar presente. Os nossos filhos precisam nos ver. Como é que vamos ser modelos se não temos tempo para nós inspirarmos os nossos filhos? Então, nós precisamos estar muito presentes na vida dos nossos filhos. Quero terminar aqui com esse slide, e a primeira coisa que quero destacar aqui é a graça da infância. A fase mais importante da vida de um ser humano, como já mencionei, vai dos 0 aos 6 anos. É a fase mais importante, porque nessa fase que cerca de 80% do cérebro dos nossos filhos é formado. A maneira como eles vão pensar para a vida toda, a maneira como eles vão resolver problemas, a sua inteligência se desenvolve nessa fase. Nessa fase tem que entrar os estímulos, é nessa fase que os filhos têm que aprender a amar a Deus, a respeitar a Deus, a honrar o Senhor. É nessa fase que os princípios sobre finanças, tudo que nós falamos aqui tem que entrar nessa fase. Tudo que falamos aqui tem que entrar nessa fase. Vamos ter um pouco mais de dificuldade. Nós damos muito valor ao acumular coisas, conquistar coisas, grandes casas, grandes propriedades e muito dinheiro, e nós desvalorizamos o tempo com a família, não é? A família é o patrimônio maior que nós temos. O patrimônio mais importante que temos é a família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus e os da sua própria família é pior do que o incrédulo e negou a fé.
A nossa família é nosso primeiro ministério e nenhum sucesso, nem profissional ou ministerial, justifica o fracasso da nossa família. Então, nós estamos numa sociedade onde o pai sai e a mãe sai. As sociedades mais antigas, o pai saía e a mãe ficava. Mas na nossa sociedade, o pai sai e a mãe sai. Então, os dois não têm presença em casa. Na hora da chamada, a única que levanta a mão, que levanta a presença, é a ausência dos pais do pai e da mãe. Os pais não estão em casa. E desse jeito é muito difícil colocarmos o que nós temos aprendido aqui. Assim, para encerrar, e como estamos a falar de tempo, talvez partilhar um pouco da nossa experiência como família Ajuda. Eu sou professor e empreendedor, a minha esposa é médica, e recentemente nós tivemos que tomar uma decisão. Assim, a minha esposa teve que deixar a medicina e passar está agora a trabalhar na faculdade de medicina como professora, e então tem muito mais tempo para a família. Essa decisão teve consequências drásticas na nossa vida financeira, com certeza, mas ela melhorou de que maneira o nosso tempo e presença em casa. E nós fizemos isso porque entendemos que não podemos sacrificar a família. Aliás, nós sempre pregamos isso e em algum momento das nossas vidas começamos a não viver isso aqui. Então, que Deus nos possa abençoar, que Deus nos possa dar sabedoria para encaminharmos os nossos filhos. E como aquela imagem do arqueiro, e como diz a Bíblia, nós temos um papel fundamental, crucial, para o desenvolvimento, para a projeção dos nossos filhos. Que Deus nos possa abençoar e que Deus nos continue a ensinar sobre esse ministério tão importante, que é o ministério de instruir os nossos filhos. Aliás, essa foi a missão de Abraão. A missão de Abraão foi exatamente ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Deus falou isso sobre Abraão. Eu escolhi Abraão porque sei que ele vai ensinar os seus filhos e os seus netos os meus princípios e os meus preceitos. Deus nos possa abençoar. Amém. Nós é que agradecemos, irmão Fábio. Foi uma bênção, graças a Deus. Vamos continuar. O irmão Mateus Gaspar tem uma pergunta. Irmão Mateus, deu um sinal. Pode ligar a câmera. Sim, consegue me ouvir? Desculpa. Sim. Ok, primeiro eu quero agradecer o irmão Filipe, ou seja, Fábio Filipe, pela forma que orientou este tema. Na verdade, foi um tema bastante pertinente, ou está a ser um tema bastante pertinente. No entanto, para como quem quer aprender tem sempre algumas inquietações, então eu gostaria de fazer aqui duas perguntas, acredito, muito interessantes, pelo menos para mim e para a minha família, já que estou aqui com a esposa. A primeira questão é: que conselhos dá àquela família que... Sim? Desculpa. Conseguem me ouvir? Irmão Walter, desliga o som. Irmão Walter, por favor, desliga o microfone. Irmão Walter. Podemos continuar? Sim, podemos. Sim, eu estava a perguntar, o nosso irmão Fábio Filipe gostaria que nos esclarecesse. Existem aquelas famílias que dizem de preferência investir no crescimento espiritual do que o social.
porque o social afirma-se que é carnal, afirma-se que fica, afirma-se que não tem absolutamente nada na decisão da salvação. Que conselho o nosso irmão Fábio Felipe dá a estes pais que dizem exatamente isso, que prefere-se investir no crescimento espiritual do que investir no crescimento social? Essa é a minha primeira inquietação. A segunda é: qual é a explicação que o nosso irmão Fábio dá àquela família ou àqueles pais que estão autenticamente virados no Evangelho? São completamente pessoas idôneas na igreja, nas suas lideranças, porém os filhos são totalmente diferentes dos pais. Estou a me referir no que diz respeito ao comportamento. São pastores, são missionários, são líderes, enfim, são líderes da igreja, mas os filhos estão nem aí. São filhos que vivem na bebida, que vivem na prostituição, que vivem na delinquência. Então, o que na verdade terá falhado a estes pais para que os filhos tivessem então esta finalidade? Gostaria que o nosso irmão Fábio nos ajudasse nesta inquietação. Eram essas minhas perguntas. Muito obrigado. Bem, não sei se posso já responder ou respondo depois. Sim, irmão Fábio? Como é que vai ser a metodologia? Respondemos sim. já? Perguntas e respostas imediatas. Sim. Ok. Muito obrigado. São perguntas muito importantes que foram colocadas aqui. Essa questão do secular, essa divisão do secular e o espiritual é uma divisão que a Bíblia não faz. A Bíblia não faz divisão do secular e do espiritual. Deus criou o homem, alma, corpo e espírito. Foi Deus que deu o intelecto ao homem. Há muita coisa que nós temos e teríamos mesmo se o homem não pecasse. Então, tudo o que Deus nos deu para multiplicar. A parábola dos talentos fala isso, não é? Que Deus nos deu talentos e uns foram e multiplicaram e outros escondeu e guardou o seu talento e o que recebeu de Deus é servo inútil. E o que vamos entender de talentos, estamos a falar de tudo isso, tudo que Deus nos deu, nós precisamos utilizar para a sua honra e para a sua glória. Esse conceito de separar o espiritual e o secular, na medida em que quando eu estou na igreja, quando eu estou a orar, quando eu estou a louvar, quando eu estou a ler a Bíblia, estou a agradar a Deus, e quando eu estou na escola, quando eu estou no serviço, quando eu estou em casa, isso é meu, Deus não tem nada a ver. Essa é uma doutrina satânica que muito tem destruído a igreja. Por quê? Porque as pessoas, de facto, sentem que estão a adorar a Deus na igreja. E quando estão fora da igreja, elas sentem-se que isso não tem nada a ver com Deus. E o que é que tem originado? Pessoas que na igreja são bons membros, o relatório do pastor é fantástico, mas no serviço são completamente pessoas diferentes, pessoas que o patrão dá um testemunho muito péssimo dessas pessoas, porque elas não entenderam o que a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, nós temos que investir em todas as áreas. É claro que a área espiritual, ela vai ser a área que vai, de alguma maneira, influenciar todas as outras áreas, mas as outras áreas também são importantes, elas são importantes. Talvez poderíamos elaborar mais, mas eu penso que vamos ficar por aqui. Nós temos que ser bons, e talvez aqui aconselhar em lermos um pouco mais os puritanos, que eles desenvolveram-se muito bem nesse sentido. Eles entenderam que se somos cristãos, temos que ser os melhores em tudo. O cristão é o melhor cidadão, o cristão é o melhor estudante, o cristão é o melhor médico, é o melhor professor, é o melhor juiz, e na sua geração, eles de facto foram os melhores em qualquer área de influência da sociedade. Há pessoas que, do ponto de vista ministerial, são bem-sucedidas, mas em casa são um fracasso. Nós temos o exemplo de Davi. Davi foi esse homem que, do ponto de vista ministerial, foi um excelente rei. Ele só perde para Jesus. Davi foi um excelente rei, mas um
péssimo pai, um péssimo pai. A família de Davi é um desastre. Incesto entre os irmãos, irmão matou irmão, irmão deu golpe de Estado. É uma tristeza a família de Davi. Então, o que eu acredito, o que é que acontece, nesse tipo de família é que dá-se mais tempo, é a mentira de que para a família eu posso fazer sempre depois. A família eu tenho tempo sempre depois. Um pastor vai pensar que não, eu devo atender primeiro um membro da igreja, depois vou atender o meu filho. Eu vou atender primeiro um membro da igreja, depois vou atender a minha mulher, vou atender a minha esposa. Ou seja, é essa troca de prioridade. O ministério vem em primeiro lugar e a família passa para o segundo lugar. E vemos que essa é a ordem errada, a ordem certa. É primeiro Deus nas nossas vidas, em segundo lugar a família, depois é que vem os amigos, o ministério e outras coisas vêm depois da família. Então, o que eu acredito que esteja talvez ao faltar aqui é que essas coisas não são tão lineares assim, não são tão exatas, mas o que eu acredito que esteja a faltar aqui é mesmo o tempo de investimento na família, porque o que a gente vê depois são filhos muito carentes, são filhos que nunca querem também ser pastor, porque vem que o ministério, o pai que é admirado lá fora, que é admirado nos púlpitos, não é a mesma referência em casa. Então, essa mentira, ela tem destruído também muitas famílias. As nossas famílias precisam ter o seu lugar, o lugar certo, na ordem que Deus deu. Primeiro Deus, depois a família, e só então depois vem as outras coisas. Então as outras coisas têm mesmo que esperar. Então, entre atender um filho, se és pastor, ou se sou pastor, entre atender o meu filho e atender um membro da igreja com um problema, eu tenho que atender o meu filho. Entre ir fazer uma pregação, entre pregar na igreja e cuidar da minha esposa doente, eu tenho que ficar em casa e cuidar da minha esposa doente. Essa é a ordem que Deus dá, salvo as exceções, que sempre existem exceções, mas a via de regra é essa aqui. Então, para não nos alongarmos mais também, acho que vamos ficar por aqui. Amém. Mais questões, irmãos? Vamos preparando as questões, amém, irmãos? Irmão Fábio. Sim. Sim, temos aqui uma questão. Com que idade podemos falar sobre sexualidade aos nossos filhos? Bem, eu acredito que todos os assuntos podemos abordar com os nossos filhos, mesmo desde pequeno, e assim como já disse na apresentação, reitero que temos que falar com eles desde muito pequenos. As questões básicas sobre sexualidade, sobre a diferenciação de rapaz e menina, sobre os cuidados a se ter em conta, assim que essa educação de que não podem te tocar nessas áreas aqui, você não pode ser tocada. Até existe um jogo sobre áreas que outras pessoas não podem tocar, para fazer com os filhos, no sentido deles aprenderem que existem áreas íntimas e que não podem ser tocadas. Tudo na linguagem das crianças, mas ela deve entrar agora, já questões sobre sexualidade, elas devem já ser ensinadas agora aos nossos filhos. Amém. Amados irmãos, perguntas, contributos? Sim, Irmã? gostaria de agradecer primeiro. Pode ligar a câmera, irmã. Amém.
Pela forma como expôs o tema, graças a Deus, conseguimos se entender e é um tema muito pertinente. Eu tenho uma questão, gostaria apenas de saber, afinal de contas, de quem é a responsabilidade, na verdade? É da mãe ou do pai? Porque às vezes os pais, quando acontece algo nos filhos, ou então uma dor de cabeça, uma febrezinha, o pai pergunta logo, começou quando? Ou então, o que você lhe fez, por exemplo? Gostaria de saber, afinal de contas, se é a responsabilidade de quem? Ok, é uma pergunta Era só essa muito... questão. Ok, é uma pergunta muito importante e no nosso contexto os pais atiram muito a bola para a mãe, mas o primeiro responsável da família, o líder da família é o homem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Então a responsabilidade de tudo que acontece no lar é do homem. Ele é que é o líder, ele é que distribui, ele é que orienta, ele é que é o gestor do lar. Ele é que é o líder, gestor, não, vamos tirar. Ele é que é o líder da casa, ele é que é o cabeça. Então, a Bíblia estabelece que o papel do homem é um papel é mais de provisão, de prover a casa, de cuidar da casa. E a mãe fica mais com o lado da afetividade, do cuidado do lar, do cuidado da família, do cuidado da casa. Então, os pais, o líder, ele tem que influenciar a família na medida em que, assim como numa empresa, o gestor da empresa não faz tudo, mas no final do dia ele tem que garantir que todas as coisas sejam realizadas, sejam feitas. Assim também o pai. Então, se uma coisa vai errado, se os filhos são mal educados, se os filhos não estão a se sair bem nas escolas, a primeira pessoa a quem culpar, essa questão de culpar não é muito bem-vinda na família. A ideia não é das pessoas se culparem. Mas se tivéssemos que culpar alguém, seria o pai e não seria a mãe. A mãe, na escala, é só a segunda culpada, mas a culpa quer dizer, a responsabilidade é exatamente do líder. O líder é que tem que assumir a responsabilidade. Agora, é claro que os homens vão orientar muito mais, mas que no final das contas, muitas das coisas, estou a responder muito rápido, tem muitos contornos essa pergunta, mas no final das contas, muitas das coisas vão ser executadas pela mãe. Por exemplo, nós desejávamos que a nossa filha lesse com 3 anos. A nossa filha lesse com 3 anos. Ela começou a ler aí com os 4 anos, no final dos 4 anos e tal, e lê muito melhor agora que tem 5 anos. Mas a dificuldade que tivemos era um pouco a questão de implementar na prática quem vai fazer isso, não é? E então, com o nosso tempo, nós não conseguimos muito fazer isso bem com a nossa filha. Mas estou a ter dificuldade de responder essa pergunta assim muito rápido. Mas, assim, se tivéssemos que resumir o resumo mais assim, a síntese mais objetiva desta questão é que o homem é sim o responsável de tudo que acontece em casa, porém ele não vai aplicar, não vai executar todas as coisas, mas no final do dia ele tem que certificar que a mulher executou, que a mulher fez. Agora, o problema é se os dois estão tão atarefados, ninguém fica em casa. Isso, o grande problema é esse. Mas o espírito da família não é um pouco de encontrar culpados, mas encontrar solução. A família tem que andar unida e não encontrar quem errou, onde errou e por ali fora. Não é esse o espírito da família. Satisfeito, irmão Mateus?
Amém. Continuando. Tá bom. Continuando, temos o nosso irmão Redimi, que levantou a sua mão, deu um sinal. Irmão. Então vamos a outra questão. Enquanto uma outra questão, irmão Fábio, Sim. é o seguinte. Hoje, há quem diz que é normal vestir junto na presença dos filhos, enquanto pequenos. É normal? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Mas eu iria dizer que os filhos, assim, os rapazes e os pais, eles com as devidas reservas, eles podem se vestir na presença dos filhos, rapazes, com as devidas reservas, e as mães na presença das filhas com as devidas reservas, mas iria ser muito reticente em filhos começarem a ver a nudez da mãe e filhas começarem a ver a nudez do pai. Então, nesse contexto, com as devidas reservas, os rapazes poderiam, vamos dizer, o pai ficar assim, sem camisa ou de biquíni na presença do filho, assim, normal. Mas, assim, já da filha que já entende, e tal, não. Mas da filha bebê, não, porque os filhos têm uma idade que não tem muita noção das coisas, então não seria um problema. Ok. Mas talvez aqui iria pedir ajuda dos mais velhos para nos ajudar nessa pergunta. Algum contributo? Irmão Fábio, nós agradeceríamos se o irmão Fábio tirasse da tela a partilha, caso não precisasse. Ok. Obrigada. Irmão Benjamin? Ok, boa noite, irmãos. Boa noite. A esposa não está aqui, ela está a atender as crianças, mas pronto, vou falar boa noite. Primeiro, queremos parabenizar o irmão Fábio. Oi, barulho aí. Irmão Fábio, só um minuto, como aprendi, antes da pergunta, posso atender meu filho, como o irmão Fábio que ensinou isso, né? Shalom? Já, é isso mesmo. Aprendi bem. Aprendeste bem, muito bem. Ok. Também já calou. Ok. Sim, irmão Fábio, primeiro, muito parabéns pela forma como trouxe aqui essa abordagem e como fez a ligação dos vários temas nessa apresentação. Então, está de parabéns. Deus seja louvado pelo que aprendemos aqui. Muito obrigado mesmo. Está de parabéns. Ok. Por outro, eu queria que o irmão Fábio falasse um bocadinho sobre os riscos do avanço tecnológico para o crescimento afetivo. Ou seja, há um livro que eu não me lembro muito bem agora o autor, mas ele tem um título: O Mundo até hoje, até ontem, o que aprendemos com as sociedades tradicionais, onde ele faz menção de que o afeto de pais e filhos, infelizmente, acaba sendo deixado de lado com o crescimento tecnológico. Se antigamente os pais metiam os filhos nas costas para caminharem, hoje tem um carro que serve para o carrinho para meter os filhos. Então, nós vemos como africanos estamos a caminhar para uma cultura ocidental em que a proximidade entre os pais e filhos, cada dia que passa, vai se perdendo. Então,
Que conselho, irmão Fábio, que ele daria àqueles pais que acham que, copiando essa cultura ocidental, de que, prontos, a cadeirinha de rodas, a aranha, coisas que metem os filhos mais distantes, como devemos evitar que isso tomasse conta do crescimento afetivo, principalmente dos nossos filhos, né? Porque é um aspecto que nós pensamos que estamos a evoluir, queremos seguir a tendência, mas acabamos tendo menos afeto, acabamos tendo menos ligação com os nossos filhos. Então, que o irmão Fábio dissesse, né, aqui um esclarecimento breve sobre que cuidado devemos ter quanto a isso. Obrigado. Bem. Talvez iria chamar aqui o pastor Epalanga. Pastor Jorge, ele lida com tecnologia, poderia nos ajudar com essa pergunta. Jorge, estás aí? Oi, estou aqui. Podes nos ajudar com essa pergunta? Já que é mesmo tua área, tecnologias e tal. Eu posso dar alguma coisa assim. Algum tempo atrás eu estava a ouvir um filósofo brasileiro, o Leandro Carnal. Ele respondia à pergunta se as crianças de hoje são mais inteligentes que as de ontem por causa da facilidade que elas usam a internet, os tablets, os telefones e por aí vai. Olha, eu não consigo usar a minha câmera agora. Não. Então permitam-me que eu continue assim, Ok. Então ele respondia se as crianças de hoje são mais inteligentes porque hoje as crianças estão com os tablets, os telefones, elas dominam isso e muito maior que os adultos. E ele respondeu que não. Eu concordo que não. E ele aponta muitos problemas que isso pode causar às crianças. Se eu entendi bem o que o Benjamin quis dizer, perguntou, esse acesso tecnológico que nós hoje temos para as crianças pode dificultar o desenvolvimento afetivo? A resposta é sim. E eu dou um enfático sim. Se aos adultos isso causa tanto mal, quanto mais às crianças. As crianças hoje estão nas redes sociais, elas estão no YouTube, elas ouvem aí as palavrinhas. E o primeiro mal que isso causa para as crianças é o isolamento. Eu tenho uma filha de 2 anos e eu percebo que quando ela segura os nossos telefones, ela já consegue abrir lá o YouTube, as coisas. Ela nos deixa em paz, ela fica sozinha no seu canto, só ela e o telefone. Isso podia me fazer bem porque ela me dá tempo para fazer as minhas coisas, mas ela está sozinha, ela está isolada, só ela e o telefone. Num momento que ela precisa de ser afetada com a maneira como nós vemos as coisas, com o nosso olhar, o nosso abraço, as nossas brincadeiras, o nosso toque, ela fica sozinha. E isso, claro que afeta negativamente em como ela vai tratar os amiguinhos dela amanhã na escola, na creche. Então nós nos esforçamos para não dar sempre o telefone ou durante longas horas aí a tecnologia, porque ela não desenvolve relacionamentos saudáveis. Ela pode não saber se comunicar com os outros. Segundo, além do isolamento que influencia os relacionamentos, é que emocionalmente ela cresce muito desequilibrada. Quando nós decidimos, ok, chega de telefone e recebe, ela explode, né? Ela não consegue negociar, ela não consegue entender, ela explode, ela faz birra, ela grita, Então, o emocional dela vai desenvolvendo dessa maneira, com desequilíbrio. A tecnologia ajuda muito. Eu tenho percebido algumas coisas boas que ela tira dali, consegue contar, consegue identificar as letras, consegue fazer pequenas brincadeiras boas, mas o emocional dela está
né? Para muitas crianças, o emocional dela não se apresenta assim muito bem construído. Então eu não sei se vale a pena deixar a criança aprender pelas tecnologias ou você tirar isso da mão dela e ensiná-la. Eu não sei se vale a pena correr esse risco. Para mim, acho que é um preço muito alto. Então são decisões constantes que os pais têm que tomar para evitar a tecnologia aos nossos filhos. E além de falarmos de problemas emocionais e que tem a ver também com o crescimento do coração da criança, nós podemos falar de problemas físicos. A tela do nosso telefone, ela é azul, ela brilha muito e essa cor azul da tela faz com que os nossos olhos vão perdendo o alcance para leitura e objetos que estão distanciados de nós. A tela azul atrapalha o sono. Muitos psicólogos aconselham que as pessoas antes de dormir não segurem o telefone porque atrapalha o sono. Eu já li muitas matérias de crianças com menos de 5 anos que têm que ir ao oftalmologista para fazer consulta dos olhos porque a tela azul danifica os olhos das crianças. Então é extremamente importante nós termos muito cuidado com as tecnologias que as crianças têm acesso. E como o Fábio falou, nós os pais somos responsáveis por isso. Nós podemos lançar elas para muito longe, né? Pegando aí o exemplo da flecha que deu, mas também podemos prejudicar muito a vida delas e sem perceber. Às vezes eu vejo pais a se gabarem, o meu filho consegue abrir o Facebook, consegue abrir o YouTube, ele não sabe que está se gabando de uma coisa que está a prejudicar o seu filho. É isso aí, Fábio, valeu pela palavra, foi muito abençoadora. Benjamin, eu espero que tenha respondido a sua pergunta e ajudado em alguma coisa. Pastor, muito obrigado. Só assim bem rápido para compartilhar nossa experiência. Nós casamos e os nossos padrinhos aconselharam não ter televisão no primeiro ano. Assim, não tivemos a televisão no primeiro ano. No segundo ano, não sentimos falta da televisão. Terceiro, quarto ano, não tivemos televisão. Temos televisão agora em casa. Não somos muito apegados à televisão. E então dá para ver que é possível conviver sem televisão, sem muita presença de telefone, computador. Mas também descobrimos, agora que temos televisão, que é difícil. Tanto a televisão, tanto os telefones, tanto a internet, é muito difícil desenvolver disciplina, não é? Mas aqui o que temos que buscar é mesmo disciplina, mas há coisas que ainda não são para as crianças. Qual é a necessidade de uma criança ter Facebook, de uma criança de 5 anos ter telefones já digitais e tal, com acesso à internet, e que informações podem entrar em sites totalmente nocivos? Então é preciso ter muito cuidado. Amém. Bom, Fábio, sabemos que os pais são o pivô, se assim posso dizer, de formar os seus filhos, a identidade, trazer a identidade dos seus filhos. O que influencia, né? Hoje em dia, o que influencia na desorientação da identidade dos nossos filhos? O que faz com que os nossos filhos sejam desorientados à sua identidade? Ok. Tem algum contexto específico? Por exemplo, temos agora a questão da ideologia de gênero, que é uma confusão de identidade. O homem pensa que é mulher, a mulher pensa que é homem. Não sei se é esse o contexto, não sei se é outro contexto. Gostava de perceber. Identidade no que se refere o que ele é, o caráter, quem ele é, o propósito. Exato. Então, sim, os pais, eles são fundamentais para que
as pessoas se descubram, se reencontrem, não é? O encontrar do eu, da minha identidade, quem sou. E é claro que isso acontece quando os pais levam os filhos a andarem com Deus, porque a nossa identidade é encontrada em Deus, é encontrando, conhecendo a Deus que nós nos vamos conhecer, conhecendo a nossa fonte que nós nos vamos conhecer, não é? Então os pais são extremamente importantes nesse papel de encorajarem os filhos, e eles, como sabem já muito mais da vida, já são adultos, eles podem mostrar aos filhos o caminho certo e a maneira certa de os filhos se descobrirem. E nós falamos um pouco da questão das palavras de afirmação, dos elogios, que são extremamente importantes para a construção da verdadeira identidade que nós recebemos da parte de Deus quando nascemos. Não sei se consegui responder à pergunta. Sim. Temos aqui uma outra questão. Nos dias de hoje, parece que com a agitação da vida, as pessoas estão cada vez mais estressadas e pequena coisa com os filhos. Os pais... Como que eu dizer? Nesses nossos dia a dia, né? Os estresses têm levado os pais em qualquer momento bater. É possível educar os filhos sem bater como cristão? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível educar os filhos sem bater. Porém, cada filho é um filho. Eu já ouvi de pais que com um filho não bateram, porque eles falavam e era conversar com o filho e tal, era na base de castigo e funcionava com o filho, mas com outro não funcionava. Era na base de, então, cada filho é um filho e a disciplina, não é? O bater também é importante. A própria Bíblia diz que a vara afasta a astúcia do coração da criança. Então, não é a única maneira. Infelizmente, nós os pais também não somos muito criativos, na medida em que a única coisa que sabemos para disciplinar os filhos é bater. Mas existem várias outras maneiras para disciplinarmos os nossos filhos. E algumas vezes o indisciplinado nem é o filho, é o pai. É o pai que não estabelece as medidas certas, é o pai que não estabelece bem os limites, é o pai que também não é exemplo, aquilo que ele pede para o filho não fazer, ele próprio faz. E muitas vezes, quando o filho se encontra nessas circunstâncias, ele quer bater, não é? E essa agressão, ela é muito destrutiva, não é? Ela destrói muito as crianças. Mas quando a disciplina é bem ministrada, os princípios são bem colocados, mesmo que o pai bata, o filho entende que o pai está a lhe bater para disciplinar. Agora, outra coisa muito importante na questão de bater é preciso termos alguns cuidados. Primeiramente, é preciso que o pai tenha a capacidade de separar as águas, definir se vai bater para se vingar porque está chateado com o filho ou se vai bater para educar. Nesses casos, aconselha-se que se o pai está emocional, está muito chateado, irritado com o filho, zangado, não vai ser bom bater. É melhor dar a tarefa a outra pessoa, a mãe, por exemplo, para bater e vice-versa, para não acontecer que ao bater o pai se exceda e como está sob efeito da ira, sob efeito daquilo que está zangado, né? O pai está aborrecido com o filho e até muitas vezes está ofendido. O pai ficou ofendido, o que o filho fez o feriu. Então ele vai se vingar e salta para o filho e muitas vezes ali onde estamos a ver pai
a agredirem os filhos, a partirem braço, a queimarem, a fazerem um conjunto de coisas, é mesmo fruto da raiva. Mas o bater para corrigir, pensamos que é extremamente normal, é uma boa coisa, uma boa coisa, e na experiência vara, de algumas vezes o filho não quer ouvir, ele não vai ouvir, mas aí quando você administra a vara, administra o pau, o filho ouve. E uma pena que a sociedade mais bater os filhos, e então é um cenário muito triste para ele. Nós ainda temos essa graça, podemos bater os nossos próprios filhos, só não vamos exagerar. Amém. Mais alguma questão, amados irmãos? Alguma questão? Tá, top. Irmão Fábio? Sim, sim. Foi muito bom. As respostas foram claras. Amém. Deu para entender. Amém. Que Deus possa abençoar a sua família e seu ministério. Amém, amém. Nós agradecemos pelo convite e para nós é sempre muito bom, juntos na mesma mesa, podemos partilhar essas ideias, os princípios da palavra de Deus que vão agregar valor à nossa família. Então, nós também nos sentimos muito gratos por fazermos parte e por nos sentirmos, vamos dizer assim, irmãos, não tendo barreiras denominacionais, nos sentimos sempre muito felizes quando em Cristo nós conseguimos nos ver som. Tá bom. Nós é que agradecemos. Estaremos sempre unidos. Amém. Convido o nosso irmão Eliseu, nosso secretário. Irmão Eliseu. Sim, nossa irmã Cláudia. Certo. Bem, estamos felizes pela grande fala do irmão Fábio. Eu realmente fiquei arrepiado durante a fala do irmão Fábio. Foi usado e está de parabéns por isso, irmão Fábio. Eu e a minha esposa pensamos que algumas atitudes teremos que mudar em função daquilo que nós ouvimos aqui hoje. Que Deus possa abençoar. Bem, queremos passar aqui algumas informações pontuais, amados irmãos. Hoje foi mais uma sessão, que por sinal é a quarta. Já se passaram 3 sessões e hoje cumprimos com a quarta sessão e foi desse jeito então que terminamos este estudo muito, mas muito importante na vida de cada um dos casais que participaram nesta sessão. A responsabilidade no crescimento espiritual e social dos filhos. Queremos pedir a todos os irmãos que participaram deste evento, no sentido de partilharmos as informações. As nossas redes sociais estão disponíveis, quer o nosso canal, está lá todos os temas que foram abordados, nós temos passado e lançado pelo canal. Então, dizer aos irmãos que o crescimento, o sucesso das nossas páginas, do nosso canal, depende muito de cada um de nós. Se cada um de nós tirar uns 5 minutos ou menos que isso, ir lá, dar um like, partilhar com um amigo, um irmão, ou qualquer que seja, será muito benéfico para o crescimento e mantermos então o nosso canal. Queremos também dizer que é já no próximo dia 27 que vamos encerrar este projeto 1515, conforme o diretor falou, já deixa alguma saudade. E nós temos certeza que também é o sentimento dos irmãos.
Então, no próximo dia 27 de março, vamos todos, na mesma hora, participar deste evento. Vamos convidar mais pessoas, os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que de facto nós achamos que deviam participar nesse evento porque lhes acrescenta mais algum valor. E a outra informação que queremos passar aqui é, tal conforme tem acontecido os nossos eventos online, já será no mês de junho que nós vamos ter também o 16º Encontro Nacional de Líderes. Então será passado também neste formato, então vamos já nos preparar emocionalmente e não só para que de facto os nossos eventos tenham o mesmo ritmo ou acrescentem mais valor. E a todos os jovens, é já o próximo mês que vamos mais uma vez festejar o mês da juventude. Então, convidamos a todos a participarem nos nossos eventos, lá onde vocês estiverem, por favor, influenciam, passem alguma experiência que vós tenham aprendido para então, cada vez mais, todos nós crescermos. Então, são essas informações pontuais que nós tínhamos. O nosso muito obrigado. Obrigada, irmão Liseu. Convido o nosso líder, nosso amado líder, Bicicleta, para considerações finais. Obrigado, irmã Cláudia. Mas antes, gostaria de pedir, irmão Fábio, pode tirar a tela, deixar de partilhar, é possível? Irmão Fábio? Sim. É possível deixar de partilhar? Ok, sim. Isso. Irmão Fábio, nós estamos completamente satisfeitos e emocionados com a vossa fala. Foi uma bênção. O irmão impactou vidas, acredito. Não temos dúvida que realmente Deus inspirou para que tivéssemos um encontro, uma palestra fantástica. Tivemos um tempo realmente de qualidade, muito aprendizado. Estamos agradecidos, conforme eu disse já no início. As portas estão abertas para outros eventos. Por isso, irmão, não te surpreenda se dentro de mais por solicitarmos para um próximo tema. Que Deus continue a abençoar a sua vida, meu irmão. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui prontos a servir, naquilo que pudermos ser úteis, estamos aqui, não é? Amém. Agradecer também a presença de todos os irmãos casados, esse é encontro de casados, né? Casados, obrigado pela vossa presença, por fazer com que o nosso encontro fosse um fato, não é? Tal conforme o secretário já disse, esse é um projeto que nós queremos continuar no sentido de impactar vidas, famílias, sobretudo. Portanto, vou saudar de forma especial também o nosso pastor Abraão Jorge, pastor da sua força, para que os nossos eventos são bênção para todos nós. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. É um prazer estar sempre aqui. Amém. Irmã Cláudia. Aqui, líder. Convido o nosso pastor Abraão para nos levar em oração. Mas antes a foto, né? A foto, sim. Não pode. Vamos ligar todos na nossa câmera.
Vamos ligar as câmeras. Olá, Neza. Liguem as câmeras, irmão. Irmão Eliseu, tem medo de ligar a câmera? Irmão André. Tá ligado, Vitor, está ligado. Tá ligada a câmera? Não está com medo de ligar a câmera. Irmão Tá Raimundo, ligado. boa tarde. Boa tarde, irmão. Boa noite, aliás, boa noite. Boa noite. Nós estamos Volta. Irmão, estão só dar boa tarde. Lá na Kibala é tarde ainda. O fuso horário é outro já. Boa noite, Má Silvina. Oi, Má Vitória, como está? Tudo bem, mana? Tudo bem? Amém. Elsa. Irmão Mãe Eliseu. dele. Não é o Atenção. Estamos aqui, Viva. Priscila. Já? A foto já? Um momento. Ainda não nos mandaram rir, né? Podemos rir já? Alfa. Já podemos rir? Podem sim. Sim. Ok, vamos rir já. Vou contar 1, 2, 3, todos comecem a rir. Comecem já a rir. Mas Já estamos a rir. Vamos a rir, diretor. ok. A foto está feita. Obrigado. Ok, amém. Obrigado. Podemos orar? Sim, podemos. Vamos desligar o nosso microfone, amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pela sua graça que nos alcança todos os dias. Obrigado por esse tempo precioso que passamos aqui como irmãos para refletirmos na maneira como nós temos dirigido as nossas famílias, especialmente a educação dos nossos filhos. Obrigado pelos lembretes, pelas exortações, pelas novas orientações que o Senhor nos dá. E pedimos que possamos ter coragem para fazer conforme a orientação da Tua Palavra. Pedimos que a Tua bênção se estenda sobre a vida do Fábio, da sua família, que o Senhor possa cuidar deles, orientá-los, abençoá-los, para que eles possam continuar a falar para outras pessoas, a abençoar outras pessoas e assim termos famílias cada vez mais fortes. Abençoe a liderança nacional, esses jovens que sempre criam projetos para nos unir cada vez mais a Ti, que essas ações possam continuar, que o Senhor possa encher de criatividade e energia, que o Senhor possa dar recursos para que sempre possam acontecer eventos desse gênero, onde o nosso coração se abre cada vez mais para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Chegou o fim, no fim, o nosso programa. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Igualmente, foi uma honra para todos nós. Amém. Ok, Deus abençoe. Tchau para todos. Tchau. Tchau. Tchau.